Eu vou pregar a palavra agora. Joel, capítulo 2. Deus abençoe vocês, tá? Joel, capítulo 2, versículo 18. Vamos meditar na palavra de Deus agora. Depois nós vamos ver mais milagres aqui. Mas agora a gente temos que ouvir a voz de Deus agora. Joel, capítulo 2, versículo 18. Presta atenção na palavra, gente. Evita agora conversar. Se tiver alguém conversando, fala com ela assim: ó, não pode conversar agora. Nada de ficar mexendo em celular, olhando rede social. Olha o que diz a Bíblia. Então, o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Quem é povo de Deus aí? Levanta a mão. Então ele está falando de quem? De nós. O que é ser zeloso? Cuidadoso. Ele tem cuidado de cada um de nós. E tudo que Deus faz, Ele faz com zelo, com cuidado. Ele não faz de qualquer maneira. E a Bíblia continua dizendo: e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos. O que é cereal? É o alimento. Você tem que entender os simbolismos da Bíblia. Cereal, toda vez que falar de cereal, está falando do sustento, o que eu e você precisamos para viver. Cereal. Quando fala do vinho, não fala do vinho ali? Ô bispo, então eu tenho que beber bastante vinho, é isso? O vinho representa o quê? Alegria. Tem uma passagem na Bíblia, num casamento, em que faltou o quê? Vinho. Ah lá, o vinho que alegra o coração do homem. Mas é no sentido espiritual. Ah, já sei, bispo, quando eu estiver triste eu vou tomar uma garrafa de vinho e eu vou ficar muito alegre. Teve uma passagem lá que teve um casamento e acabou o vinho. E isso você pode até entender como sendo uma coisa fútil, mas não era. Naquele tempo faltou um vinho numa celebração, num casamento, era uma coisa complicada. Jesus transformou o quê? A água em vinho. Ele transformou. E era um vinho de excelente qualidade. Tanto que o mestre Sala, quando provou do vinho, olha o que ele falou: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Porque o sujeito já bebeu, já não está distinguindo o que é uma coisa e outra, aí ele serve o vinho inferior. O judeu não é fácil não. Esse negócio ali é seguro, ó. Aí o mestre Sala não entendeu, ele falou: peraí, mas o melhor vinho ficou para o final? Porque o vinho que Jesus tinha transformado da água era tão excelente, tão agradável, tão prazeroso, que o mestre Sala perguntou: mas peraí, vocês fizeram o contrário. Ou seja, a alegria que Deus nos dá é diferente da alegria do mundo, gente. É uma alegria que faz um bem para a alma, não é passageira, não é fútil, é algo, sabe, tem nutrientes, faz um bem para o espírito. Então a Bíblia está dizendo, volta lá em Joel por gentileza, ele fala que vai te dar o cereal, sustento, para você ter o seu pão de cada dia abençoado. O vinho, que é alegria, e o óleo. Por que fala do óleo? O óleo é o quê? O que representa o óleo?
o Espírito Santo. Não adianta você ter dinheiro, recursos, as alegrias deste mundo, se você não tiver a presença de Deus em você. Então são 3 coisas, olha, o número 3 eu costumo dizer que ele é sempre usado por Deus. Ele usou ali 3 coisas: o cereal, o vinho e o óleo. 3 coisas. O número 3 é o tripé que mantém o homem bem. Se faltar um desses aí, cai. Então você precisa do sustento, o cereal, você precisa do vinho, que é a alegria, e você precisa da unção do Espírito Santo na sua vida. Tanto que nós temos amanhã o domingo dos adoradores, onde eu vejo aqui todo domingo muitas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, no louvor, na adoração. Inclusive o nosso apóstolo vai estar amanhã às 9 horas da manhã, com a bispa Francileia, no domingo dos adoradores. E eu vejo aqui muita gente recebendo o Espírito Santo. Eu vejo aqui, a gente percebe, né? Um espírito testifica com o outro. Eu percebo pessoas sendo salvas e batizadas com o Espírito Santo. Então é muito forte isso que Deus faz. É o complemento de todo o trabalho, afunila tudo numa coisa: salvação da sua alma. Então não faltem amanhã, hein? Não faltem. Ah, bispo, eu não posso vir 9 da manhã. Eu vou estar em Santo Amaro, às 14 horas, às 2 da tarde, na tarde dos adoradores. E lá também adorando e o povo sendo batizado com o Espírito Santo. Ali no Largo do Socorro, na Zona Sul. Então você tem 2 oportunidades maravilhosas. A principal é às 9 da manhã aqui. É a principal. Caso você não possa vir porque trabalha, tem alguma atividade, de repente, então às 14 horas conosco lá em Santo Amaro. Mas voltando na palavra, nessas 3 coisas aí, volta lá, filho. E deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. O que é o opróbrio? Opróbrio é o quê? Humilhação, vergonha. Você sabe que tem muita gente sendo envergonhada, muita gente sendo humilhada. Vocês não viram o testemunho da senhora agora há pouco? Na rua dela, lá no bairro dela, a casa mais pobre, simples, era deles. E eles eram envergonhados, os vizinhos tratavam com desdém, por causa do alcoolismo, que estava reinando na família, por conta da pobreza que reinava ali também, e pela cor da pele deles. Então era humilhação 3 vezes, né? O diabo tentando aí. Só que o diabo humilha 3 vezes, Deus vem com as 3 bênçãos e muda tudo na vida da pessoa, não é não? Aí Deus dá um casamento abençoado, prospera a mulher, e ela compra o carro dela. Família abençoada, filhos abençoados. Como é que é o nome? Um deles é o Moisés, o Josué, o outro, só falta o Caleb. 2 já está de bom tamanho, irmão. Não fica querendo aumentar a população do Brasil, não. Para por aí que 2 está de bom tamanho, minha filha. Então, olha só. Deus reverte, muda tudo. Então, essas 3 bênçãos Deus quer que você tenha. Você é o povo de Deus. Nós fazemos parte do povo de quem? De Deus. E está falando que deles nós seremos fartos. Que maravilha. E vos não entregarei mais ao opróbrio, ou seja, a vergonha, a humilhação, entre as nações. Quando fala entre as nações, está falando no meio do povo por aí, ó. Deus está dizendo que as pessoas aí fora, com as quais você convive, você não será mais humilhado por elas, nenhuma delas. Não. Você não será humilhado diante deles, pelo contrário, Deus vai te honrar. Ele está dizendo, você não será entregue mais à vergonha. Não, acabou isso. Porque você vai ter fartura, abundância, felicidade, unção de Deus. Como que você vai ser humilhado?
Não tem como. Continua. Mas, aumenta um pouquinho, dá um zoom, está muito pequeno. Isso. Ô, bispo, você não está enxergando, não? A questão não é eu, porque eu estou bem na frente da televisão aqui, ó. É quem está em casa. Né? Às vezes tem senhorinhas, vozinhas assistindo, né? E aí ela quer ler a palavra, fala, meu Deus, não estou enxergando. Então a gente às vezes a televisão dela é de 60 polegadas, mas tem que ampliar. Ó, mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Mas que exército é esse aí? Esse exército são aqueles que se ajuntam contra nós, são os poderosos deste mundo, que se ajuntam contra você, inimigos, adversários, pessoas que querem o seu mal. E quando a Bíblia fala de exército, significa dizer o seguinte: não importa o quão numerosos eles sejam, não importa a quantidade deles, serão removidos da sua presença, eu vou tirá-los do seu caminho. É isso que ele está falando. Serão removidos, tirados para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental. O que é vanguarda? Os que vão à frente, né? E a sua retaguarda, os que vêm atrás, para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Por que ele está falando de mau cheiro e podridão? Ele está se referindo aos cadáveres. Que o cadáver, quando cai numa batalha, cai, por ali fica, apodrece e tem mau cheiro. Ou seja, os nossos inimigos vão cair, vão apodrecer e cheirar mal. Não mexe com quem é de Deus, não, é perigoso. E não sou eu que estou falando que vai acontecer nada. Quem está falando é quem? Você que se levanta contra aqueles que são de Deus, cuidado, nego, né? E quando eu falo isso, eu não estou me referindo só à obra de Deus, não. Loucos são aqueles que se levantam contra a obra, mas eu estou me referindo também àqueles que se levantam contra cada um de vocês aqui, ó. Aquela pessoa que fica fazendo fofoca de você, fica querendo atrapalhar a sua vida, que fica querendo te perturbar, que fica jogando praga em você, desejando mal. Esses inimigos aí vão apodrecer e morrer. Isso é Deus que está falando. Mas por que isso, bispo? Aí a gente volta no início, por causa do zelo. É o cuidado que Deus tem com o povo dele. Não mexe com o povo de Deus, porque ele é Deus zeloso, e ele remove os inimigos e os tira do nosso caminho. Então não se preocupe se os inimigos são muitos ou numerosos ou fortes, né? Se acham, porque quem cuida de mim e de você é zeloso, gente. É zeloso. Continuando. Não temas. Quer dizer o quê? Não tenha medo. Não temas. Ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Gente, Ele não vai fazer coisa pequena na sua vida, não. Ele faz grandes coisas. Coisas que os seus inimigos e adversários vão abrir a boca e vão falar assim: deu ruim, hein? Deu ruim mesmo. Seus vizinhos vão olhar assim e vão falar: a coisa ficou feia agora. Porque Deus vai fazer coisas grandes. É claro que aqueles que bendizerem vocês serão abençoados, mas os que maldizerem serão amaldiçoados.
Aliás, está numa das promessas, não está? Sobre quem bendiz e sobre quem maldiz. Abençoarei os que te abençoarem, né? E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não foi isso? Olha lá. Olha o que Deus falou para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, se alguém se levantar contra você lançando o mal, essa pessoa vai ser amaldiçoada. Mas se alguém se levantar, te ajudar, estender a mão para você, ela vai ser o quê? Abençoada. Ou seja, você será fonte de bênçãos. Isso aí, gente, não é fantasia, um poema. Eu não esqueço disso. Muitos anos atrás, eu era adolescente, aí tinha aula de religião. Aí foi lá um sacerdote, e aí ele falou que a Bíblia era um livro de poema, que não era para levar ao pé da letra o que estava escrito ali. Aí eu fiquei olhando para a cara dele, eu falei assim: rapaz, esse sujeito está errado, não é possível. Eu já conheci um pouquinho da palavra, e eu nunca mais esqueci disso. Ele estava ensinando para a classe que a Bíblia, ela é um livro de poema. Não, a Bíblia não é poema. A Bíblia é a palavra de Deus, igreja. E a palavra de Deus se cumpre. Ele cumpre tudo que está prometendo. Tanto as bênçãos, como as maldições. Lá em Deuteronômio tem lá as bênçãos decorrentes da obediência. Quando eu obedeço a palavra de Deus, eu sou o quê? Abençoado. Não é isso, filho? Olha lá. As bênçãos decorrentes da obediência. Agora corta para mim. Corta. Mas tem também as maldições que decorrem da desobediência. Olha lá. Os castigos da desobediência. Olha lá. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Então tem a bênção e a maldição, o sim e o não, o certo e o errado, o caminho apertado e o caminho largo, a porta estreita, a porta larga. Então só tem duas opções: céu e inferno, salvação ou perdição. Não tem meio termo. Eu obedeço, sou abençoado; desobedeço, sou amaldiçoado. Então a Bíblia não é um livro de poemas. É um livro que trata da palavra, da vontade de Deus para nós, as bênçãos que decorrem de obedecê-lo, mas também as maldições que decorrem da desobediência. Então você tem que parar e pensar: o que eu quero para a minha vida? Eu quero ser abençoado, então eu tenho que obedecer à voz de Deus. Eu não quero obedecer à voz de Deus não, é muito chato, eu não quero ir na igreja, eu quero fazer o que eu quero. Então as maldições vão te alcançar. Elas vão te alcançar, não adianta. Você pode correr, você pode andar de avião, de jato, elas vão te alcançar. Então é uma questão de nós optarmos. É lógico que Deus, Ele quer que optemos pelo bem e não pelo mal. Olha lá, maldições resultantes da desobediência, está vendo? Olha lá. Isso é poema? Não tem nada a ver com poema não, meu irmão. É muito mais do que isso. Volta lá em Joel agora. Volta lá em Joel, por favor. De novo ele fala: não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Espera aí. No deserto tem relva, pasto, mas ali está dizendo que vai ter. Os animais não precisam se preocupar, vai ter pasto. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide
produzirão com vigor, com força. Ou seja, ainda que você esteja num deserto, Deus vai fazer com que com força a prosperidade venha sobre você. Vem forte, gente. Não é, sabe, não é uma árvore dando lá um fruto como as outras, não. Vai dar com força, em pleno vigor, carregado e cheio. Às vezes você vê uma laranjeira, por exemplo, tem laranjeiras e laranjeiras, né? Tem aquela laranjeira que tem alguns frutos ali, etc. E tem aquela laranjeira que está carregada, não tem não? Aquela laranjeira carregada somos eu e você, produzindo com força. O galho chega até a ficar encurvado de tanto fruto que produz. E isso vai produzir o que para nós? Continuando. Aí vendo tudo isso, olha lá. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Quem são os filhos de Sião? Somos nós, igreja. Olha lá. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus. Eu queria só fazer uma pequena observação. A alegria e regozijo só existe se for em quem? No Senhor vosso Deus. Então não adianta você achar que aí fora no mundo você vai ter a alegria e o regozijo. Não, a alegria e o regozijo vem da comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus não tem isso, gente. Não dá, não funciona, não acontece. Separado dele não tem como você se alegrar. Aliás, Eclesiastes, né, que fala isso, né? Separado desse, quem pode comer, quem pode beber, quem pode se alegrar? Não há como, igreja, ter felicidade e alegria separado de Deus. Não dá. Olha lá. Por que Deus dá? Olha lá, pois separado deste, 25. Quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Aí eu não tenho como. Ah, mas se eu tiver muito dinheiro. Ah, mas se eu tiver muita saúde. Gente, se eu tiver muitos amigos. Não. Sem ele não dá para ser feliz. Não dá. Não dá. Quem pode se alegrar, quem pode comer? Aí a gente entende, né, o que está lá em Joel. Volta lá em Joel. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. Olha que coisa interessante. Na justa medida a chuva. Gente, a chuva é importante. Mas e se chover demais? Aí complica. E se chover de menos? Complica também. Então a chuva tem que vir na justa medida. Tem épocas que acontecem muitas enchentes aqui em São Paulo, não tem? Então, a chuva é boa, mas se ela vem forte demais, tem desabamentos, deslizamentos, enchente, gente perde tudo, a casa é invadida, carro é arrastado, é um prejuízo terrível. Então a chuva tem que vir na justa medida. Deus está falando que as bênçãos dele serão em justa medida para nós, ou seja, aquilo na hora certa, no momento certo e na medida certa. Vem para te abençoar, nem de mais e nem de menos. Porque você sabe que tem pessoas que o dinheiro pode até estragar a pessoa, sabia disso? É como uma criança. Se ela fala assim, mamãe, eu quero um chocolate. Aí você pega uma caixa de chocolate e dá para o seu filho. É assim? Não, você fala, você dá 2 bombons, você dá um pedaço de chocolate, ele come e tal. É a justa medida. Porque se ele comer demais, se ele comer a caixa toda, o que ele vai ter? Dor de barriga, vai passar mal. Eu me lembro, eu gostava muito. Minha mãe fez, eu era criança, eu não esqueço disso. Ela fez lá eu não sei como é que é o nome daquilo, gente. Não é pé de moleque, não.
mas com amendoim, caldo, um negócio de amendoim com uma canjica, isso, menina. Aí eu comi, gente, eu gostei tanto daquilo, e eu fiquei de olho na panela. Gente, a minha mãe, se estiver assistindo em casa, ela vai lembrar. Acabou a luz. Pum, acabou a luz, e demorava a voltar. Olha a ideia que o diabo me deu, porque se foi o diabo que me deu essa ideia, gente. Pega a panela, no escuro ninguém vai ver, vai para debaixo da cama e coma tudo. Aí eu falei, diabo, gostei da sua ideia. Claro que eu não sabia que era o diabo, né? Mas era o próprio me dando a ideia. Aí tudo apagou, aquela escuridão, eu fui na ponta do pé, peguei a panela e levei para debaixo da cama. Eu comi tanto, mas tanto, eu comecei a passar mal, aí a luz voltou. Aí a minha mãe olhou, cadê a panela? E eu debaixo da cama escondido com ela. Aí eu já estava passando mal, o olho revirando. Mãe! Mãe! Aí ela foi, eu vi, que grunhido é esse? De onde vem essa voz do além? Lá debaixo da cama, eu com a panela. Eu tinha comido tudo, gente. Passei mal. Eu fiquei assim, sem brincadeira, uns 10 anos sem querer ouvir falar de amendoim, de canjica. Passei um mal a semana inteira. Tudo que você pode imaginar aconteceu comigo. Apanhei também um pouquinho, porque naquela época era assim, né? Naquela época era... hoje não tem isso. Naquela época eu entrei no chinelo. Mas não foi mas estava tão gostoso, tá vendo? O que era gostoso virou um pesadelo na minha vida. Então as coisas de Deus vêm na justa medida, para não te estragar. Deus é zeloso, gente, cuidadoso. Ele, como um bom pai, vai nos dar na hora certa, no momento certo e na medida certa. Como a chuva. O agricultor, ela tem que vir na medida certa, na hora certa, para que ele não perca a colheita dele. Então é isso que Deus está entregando para nós nessa tarde, amém? Quem entendeu a palavra? E é isso que vamos tomar posse, em nome de Jesus. Ou seja, tem bênção para todo mundo.